Tudo bom, gente? Boa tarde. A gente vai começar com um vídeo, mas antes do vídeo, queria dizer da alegria de estar aqui, né? E só tem uma reclamação a fazer, né? Os caras me colocam depois do Ziel e antes do Ricardo Barbosa. Brincadeira, né? Porque a mensagem do Ziel já valeu, né? Todo mundo podia ir embora, Deus abençoe. Foi muito legal, né? Muito, muito legal mesmo. Deixa eu só divulgar aqui o material. Quem aqui tem filho adolescente? Levanta a mão aí, levanta a mão. Filho adolescente. Então tá. Para você que tem filho adolescente, para você que trabalha com adolescente, quem é que está envolvido com algum ministério, com jovem ou adolescente? Levanta o braço. Então, meu amigo, você precisa disso aqui. Eugênio Peterson escreveu, Crescendo com seu filho adolescente. Tudo que esse cara escrever é bom, gente. Esse aqui é muito bom. Muito bom. São dicas práticas para você que tem filho adolescente, para você que trabalha com adolescente. Então, está aí, Crescendo com seu filho adolescente. Conselhos para pais de adolescentes, né? Os títulos dos capítulos são bem interessantes, tipo assim, vou vestir a roupa que eu quiser. Esse é um capítulo. O outro é, você não me entende. Se você me amasse, você confiaria em mim. Não vou mais à igreja. Não vou fazer tudo do jeito que você quer. Esses são os títulos dos capítulos. Então, isso aqui é uma ferramenta muito legal. Está ali nas melhores livrarias ali atrás, você acha? Bom, o presidente internacional da MPC lançou esse livro, A Próxima Onda. MPC hoje, MPC não é Meninas para Casar, gente. Mocidade para Cristo. Está em 128 países do mundo. E o David, que é o nosso atual presidente, ele é da Austrália, ele lançou esse livro, A Próxima Onda, Capacitando a Geração que Transformará Nosso Mundo. Esse livro aqui é punk, entendeu? Melhores livrarias você encontra ali também, tá bom? Beleza. E para você que, já foi falado aqui, quer curtir um treinamento muito legal, nós temos todo ano treinamento para líderes de jovens e adolescentes, lá no acampamento. Tem um folhetim que está correndo aí, distribuído, e no site tem toda a informação, vai lá, muito legal. A chamada é, vai aperfeiçoar a sua liderança ou continuar tentando no grito? Então, entra lá. Bom, a gente vai começar com um vídeo, porque nós vamos falar sobre uma igreja relevante para o novo conceito de juventude. E nada melhor, talvez você já tenha assistido esse vídeo, de mostrar a caminhada da juventude nos últimos 50 anos, né? Então, é uma fotografia, um retrato bem legal, que vai servir assim de introdução para o nosso bate-papo aqui dessa tarde, tá bom? Tá no jeito aí? Dá para soltar? Por favor? Acho que se apagar a luz fica melhor, né, também. We all want to be young. It's attractive. It's an explosion of hormones. It's sexy. Healthy. Don't take drugs! Well, maybe not. But there's more. Young people represent new languages and behaviors, and they're directly influencing consumer habits. They're positioned at the top of the influence pyramid, and are aspirational to those younger than them, and inspirational to the older. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny, because this important role of the youth today has its roots precisely in the baby boomer generation.
They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right to be young, inventing what came to be known as the youth lifestyle. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. They were handed the keys to the house and the freedom to come and go. They took over the academic centers, big festivals, and streets. Because of this, they were nicknamed Liberated Youth. From the outside, it seemed they were a little nutty, but the talk of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior till today. And actually, all of that must have been pretty fun. And speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the rights conquered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they're the bosses of their bedrooms and have taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe as in entertainment, Generation X is remembered as the competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. But now is a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. Yeah, full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. This isn't happening by pure coincidence. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to break them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your Also kids. acquiring relevance outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The excess of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. I am like so in love with Twilight. Leave Billy alone! It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic. It's organic.
Today is cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a cool thing to be associated with. Some started calling themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. All the single ladies, 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 all the single ladies. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, designer at the same time. We're talking about the most plural youth generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a hedonistic lifestyle. Pleasure comes in pre-programmed breaks. Young millennials are pragmatic. They're also more realistic. Their big idols aren't the most idealized figures, but instead are common people who realize small possible dreams that aren't utopic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, can have an immeasurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always intimidating. A lot of things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. You can understand and take part, or comfortably sit and follow along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough and are at peace with your place in the world, well then congratulations, you're officially dead. More than ever before, in order to understand the world, it is necessary to understand these youths, who are the catalysts to big changes. And there's an added bonus. To understand the evolution of the world is a search that could keep us young forever. Quem assistiu esse vídeo pela primeira vez? 95%. Qual o sentimento que vem no seu coração? Qual o sentimento que vem no seu coração? Pânico? Espanto? Bom, no meu coração vem uma mistura de muitos sentimentos. Porque é uma frase aí que me desafia, né? Que o novo nos intimida, né? E não é verdade? O novo nos desafia. O novo nos incomoda. O novo é fruto de sonho, de visão, mas nos incomoda e nos traz medo, porque mexe com a nossa zona de conforto, né? Então, dentro do tema, acho que eu não poderia começar de outra forma, a não ser passando essa rápida história sobre o que tem acontecido com a juventude nos últimos 50 anos, né? E aí eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10,
vamos ler a história do encontro que Jesus teve com um jovem. Ele não é o nosso modelo? Jesus não é o nosso modelo? Então vamos olhar para Jesus. Diz assim, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um jovem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Outras versões dizem, desde a minha meninice. Jesus, fitando-o, amou e disse-lhe: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e contrariado. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, era dono de muitas propriedades. Até o versículo 22. Essa é uma história que começa de forma empolgante e termina de uma forma, digamos, muito triste. Começa com um jovem correndo atrás de Jesus, preocupado com o porvir, preocupado com a vida eterna, e termina com o Senhor olhando para aquele jovem, e aquele jovem se retirando, porque era dono de muita riqueza, de muitas propriedades. E é uma história que envolve um jovem que tinha uma vida maravilhosa, exemplar. Era uma pessoa que não só conhecia, como obedecia todos os mandamentos. Era um jovem que eu chamo de garotão nota 10, um menino bom, preocupado com o porvir, preocupado com a vida eterna, preocupado com o pós-morte, e que recebe de Jesus uma dura palavra, uma duríssima palavra. Que bom, hein? Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e se torna um discípulo. Vem, siga-me. Uma igreja relevante para a juventude é uma igreja que abre espaço para os questionamentos do jovem. Esse jovem, ele se apresenta para Jesus com um questionamento, com uma pergunta. Outro dia nós realizamos um acampamento onde o tema era: pergunte o que quiser. Esse era o tema. E o tema foi construído a partir das perguntas dos adolescentes e dos jovens. E aí eu linkei aqui algumas das perguntas que foram apresentadas lá. E o preletor era eu, o Ricardo Costa e o pastor Paulinho, que está aí. Aí eu falei com o Paulinho assim: Paulinho, a gente só fica com as facinhas, deixa as perguntas difíceis tudo para o Ricardo. Olha só que as perguntas que surgiram. Sobre o aborto. Quem tem mais direito, a mulher sobre o seu próprio corpo ou a criança de nascer? Uma outra pergunta que surgiu. Sou virgem, mas curto pornografia. E daí? Outra pergunta. Por que não posso fumar maconha socialmente? Outra pergunta. Se Deus existe e é bom e justo, por que criancinhas inocentes morrem no tsunami? Outra pergunta. Qual o problema com a feitiçaria? O que tem de mais? Lembrando que eram perguntas que vinham de uma maioria chamada evangélica, que estava no acampamento.
nós precisamos enfrentar de forma muito clara e realista as perguntas que a juventude tem feito para nós. Alguém já disse o seguinte: ok, Cristo é a resposta, mas qual é a pergunta? Qual é a pergunta? O que os jovens da sua igreja, o que os jovens da sociedade hoje estão fazendo? Quais as perguntas que os jovens estão fazendo? Quais são os questionamentos? Será que enquanto líderes, enquanto pais, enquanto pastores, nós estamos preparados para enfrentar e dialogar a respeito dessas perguntas? Uma igreja relevante é uma igreja que abre espaço para os questionamentos. Seja sobre feitiçaria, sobre aborto, sobre o uso de drogas, sobre sexualidade, qualquer pergunta. Porque a verdade é a seguinte: se ele não achar a resposta na igreja, ele vai achar a resposta no banheiro da escola. Mas ele não vai ficar sem resposta. E aí nós temos que pensar como é que nós temos nos posicionado enquanto igreja. O que nós temos pregado? O que nós temos ensinado? Será que de fato a nossa agenda contempla esses questionamentos da juventude? Os questionamentos dos adolescentes hoje? As perguntas de 20 anos atrás ficaram para trás, hoje são outras perguntas. Essa é uma geração que pergunta, que questiona. Mas uma igreja relevante para a juventude, para esse novo conceito de juventude, para essa juventude aí do século XXI, é uma igreja que ama o jovem. Me encanta essa palavra que diz que Jesus, o fitando, o amou e disse. Jesus olhou para aquele moço e amou o moço. E é interessante que logo depois diz assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue. Jesus ama o moço. Jesus não ama o que o moço pode oferecer. Ele não ama a riqueza do moço. Ele ama o jovem. Qual é a mensagem que Jesus está comunicando aqui para mim e para você? Eu amo você, moço. Eu amo você, jovem. Eu não amo o seu curso superior, eu não amo os seus dons, os seus talentos, a sua riqueza. Eu amo você, moço. Como isso bate assim, frontalmente, assim, contra a realidade que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas. A gente olha esse texto e acha que Jesus foi muito duro com esse moço. Afinal de contas, poxa, um moço assim a gente não é tão duro com ele, né? Afinal de contas, um moço tão bom, que sabe os mandamentos, é cumpridor da lei. E Jesus manda ele vender tudo que tinha e dar para os pobres. Jesus está dizendo: vem, eu quero só você, eu não quero os seus bens, dá isso para os pobres. Completamente diferente de hoje, né? Vem, traga a sua melhor oferta. Eu fico imaginando, eu gosto muito do Pedrão, o Pedro, gente. Pedro. Porque toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo o Pedro, eu falo: poxa, teve jeito para o Pedro, tem jeito para mim. Porque o Pedrão era sensacional. O Pedrão fazia um gol contra e um a favor, não é verdade? Não é? O Pedrão é igualzinho a gente, né? Quando eu olho para o Paulo, não, o Paulo está assim mais distante de mim, né? O Paulo é o cara, né? Mas o Pedrão não, o Pedrão sou eu e sou você, né? Não? E eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar a situação, a cena, de Pedro chamando Jesus no canto, falando: mas Senhor, o Senhor pegou pesado demais com esse menino. Por que o Senhor mandou ele vender tudo? Fica com 50%. Ele tem uma casa lá no Mar da Galileia para a gente fazer uns retiros, a coisa mais legal que tem.
O senhor mandou ele vender a casa também, tudo. Não, Jesus. Pegou pesado, Jesus. Foi duro demais. Mas Jesus está querendo comunicar algo muito maravilhoso aqui para mim e para você. Uma igreja relevante é uma igreja que ama a pessoa. Porque a diferença básica do capitalismo e do cristianismo é que o capitalismo ensina a amar as coisas e usar as pessoas, enquanto o cristianismo ensina a amar as pessoas e usar as coisas para abençoar as pessoas, porque onde tiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E onde é que está o nosso coração? O coração de Jesus estava com aquele moço. Jesus, fitando-o, amou. Sabe daquela história que... Lembra quando Jesus, o único retiro espiritual que Jesus planejou não deu certo, lembra? Lembra que Jesus planejou um retiro espiritual e não deu certo? Foi uma frustração. Os apóstolos, os discípulos tinham ido e voltado, eles estavam muito cansados e Jesus fez um convite. Vamos a um lugar deserto repousar. Era um retiro, gente, imagina. Imagina você sendo convidado, preletor do retiro, Jesus. Hã? Que tudo, hein? Já pensou? Quem estava organizando o evento? Jesus. Legal demais, né? Daí eles vão. E eu imagino o diálogo, né, dos discípulos, dizendo, oxa, demorou, hein, até que enfim, a gente estava tão cansado. Diz lá o texto que eles não tinham tempo nem para comer, nem para se alimentar. E Jesus fala, vamos para um lugar deserto, vamos repousar num lugar tranquilo. Aí eles vão de barquinho, a turma vê que eles estão indo, eles vão por terra. Agora imagina a cena, Jesus está chegando, e diz que tinha uma multidão na praia. Jesus podia descer e falar, gente, não vai dar. Os discípulos estão muito cansados, eu também não estou bem, o meu primo acabou de ser decapitado, eu estou precisando de um tempo, esse discurso nosso, um tempo só para nós, sabe, a equipe, um tempo, por favor, eu sempre atendi vocês, vão embora, os discípulos não aguentam mais. Mas o relato me abençoa muito o coração. Diz o texto assim, que Jesus olhou para aquela multidão e se encheu de compaixão, porque eram ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus foi para a galera e abençoou e tal, e aí foi aí que surgiu a multiplicação dos pães, porque a primeira multiplicação começou aí nesse contexto. Eu queria muito ser assim. Pensa num point da sua cidade. Toda cidade tem uns points, não tem, gente? Pensa domingo à noite, essa é a cena. Você voltando do culto, você passa num point. Pode ser um posto de gasolina lotado de carro com som alto. Tem isso lá na sua cidade? Pode ser uma porta de uma boate. E aí você sai do culto que foi maravilhoso, e a primeira palavra que você dá, quando você vê aquele tanto de gente que está atrapalhando o trânsito, você fala assim, a juventude aí, ó, atrapalhando o trânsito, um absurdo, cadê a polícia? Não é não? E você saiu do culto maravilhoso, o culto foi, né? Jesus derramou o seu poder. E aí a gente passa perto dessa moçada toda, e a gente reclama da polícia, do governo, ao invés de olhar para Jesus, que olha para esses adolescentes e o coração deles se enche de íntima compaixão, porque são ovelhas que não têm pastor. Eu estou tentando fazer isso, né? Quando eu volto para casa, qualquer ponte que eu passo, que tem uma galera muito grande, são ovelhas que não têm pastor. Movido de íntima compaixão. Jesus olha para aquele moço e ama o moço. A igreja relevante é uma igreja que ama a juventude, gente. Que ama os adolescentes. Agora, deixa eu contar um caso aqui para vocês. Eu estava falando a 25 pastores de uma denominação que eu não vou citar o nome. E eu falando exatamente sobre isso, a importância da gente amar o jovem, amar os adolescentes, se encher de compaixão, e um dos pastores, sem ficar vermelho, na maior cara de pau, diz o seguinte, espera aí, pastor, espera aí,
Quem paga meu salário no final do mês são os adultos. Adolescente não dá dízimo. Adolescente não tem dinheiro. Outro dia eu estava acordado num acampamento. A gente faz umas temporadas de verão, de acampamento. Eu acredito muito em ministério de acampamento. Eu acho legal demais. E eu recebi uma turma de uma cidade. Eram 15 adolescentes. O apelido da turma era Pavilhão 9, a galera do mal. Eles estavam proibidos de ir em qualquer acampamento da cidade deles. Eles foram lá na MPC. Eles levaram uísque, bomba, cerveja, tudo que você pensar. No segundo dia, eles já tinham quebrado todas as lâmpadas do alojamento. Uma galera bem tranquila. O líder, ele era filho de um diácono, filho de um presbítero, e o tio dele era diácono, e eles estavam fazendo bagunça na hora do culto, e o tio dele, diácono, foi chamar a atenção. Ele estava na galeria, ele se revoltou contra o tio, os dois começaram a dar soco, rolar na escada no meio do culto. Negócio assim. E aí a equipe do acampamento se reuniu comigo, falou: Marcelo, manda essa turma embora, porque vai ter uma morte no acampamento. E nós não assumimos com você essa não, meu irmão. Você imagina, você está liderando um grupo, tem 200 pessoas, a sua equipe fala assim: se você ficar com essa turma, você está sozinho. E eu falei com eles assim: ou nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para mudar todo aquele que crê, ou então o que nós estamos fazendo aqui é um teatro. Porque se nós somos uma organização que só trabalha com menino que não dá problema, então vamos fechar essa porta aí. Esses meninos vão ficar, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ou nós cremos nessa palavra, ou então vamos fechar as portas. Esses meninos vão ficar. E foi a pior semana que nós já tivemos. A pior semana. Barra pesada, negócio pavoroso. 4 horas da manhã de um dia daquele lá, eu estava conversando com o líder daquela turma, dizendo para ele: olha, você tem que agradecer a Deus todos os dias, 3 vezes por dia, porque você não é meu filho. Ele falou: por quê? Porque se fosse, eu quebrava no você um pedaço de pau. Porque agora na sua cabeça, rapaz, você não respeita professor, você não respeita pastor, você não respeita ninguém. E eu perguntei para Deus: Deus, por que eu não estou aqui? Eu sou casado com uma mulher muito bonita e cheirosa, gente. E dormir com mulher cheirosa é bom demais. Por que, amém, né, irmão? Ô, glória. Por que eu estou fazendo aqui 4 horas da manhã? Eu falei: Deus, eu podia estar na minha casa. E Jesus falou assim: porque você não pode ser desobediente à visão celestial. Como diria o nosso irmão amado Russell Shedd, não existe ministério com juventude, especialmente se esse ministério for dedicado a jovens e adolescentes. Que adolescente, 4 horas da manhã, ainda não quer dormir. E aí ficamos, no último dia, daqueles 15, 12 foram à frente. Mas eu não sou tão crente como parece, né, gente? Eu achei que eles estavam fazendo um teatro, porque no último dia eles vão à frente, aí meu coração fica quebrantado, depois eu deixo eles voltar, né? Mas não era nada disso. 5 anos se passaram, eu fui pregar numa igreja nessa cidade, e aí veio um garoto conversar comigo, dizendo: pastor, você lembra de mim? Eu falei: não. Ele falou: lembra do Pavilhão 9, a galera do mal? Ele falou: eu quero te falar que eu quero te agradecer, porque você não mandou a gente embora do acampamento. Naquela noite eu me converti mesmo. Eu estou no seminário, no último ano, eu vou ser um pastor. E eu quero te agradecer, porque você não mandou a gente embora do acampamento. Jesus fitando o amor, uma igreja que é relevante para a juventude, uma igreja que ama o adolescente. Não ama o que ele pode oferecer, nem os seus dons, nem os seus talentos. Não, ama ele, entendeu? Ama ele.
amo jovem. Queria desafiar você, porque o Zé falou que tem gente que desanima, né? E eu tive que engolir seco, porque eu sou assim. Antes eu desanimava uma vez por ano, agora é 5 vezes por semana. Então, obrigado, Zé, que você me alertou, porque... E aí Deus vai abrindo a janelinha. Sabe o que é abrir janelinha? Sabe o que é isso? Quando você tiver, depois dos 50, você vai saber o que é abrir janelinha. No dia que você quer desanimar, Deus manda o anjo Gabriel abrir uma janelinha, porque a gente não pode saber nem de mais, para não ficar soberbo, e nem de menos, para não desanimar. Então, ele abre uma janelinha para a gente ver que no trabalho, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E eu estava numa sexta-feira daquelas que eu achei, acabou, já era, já foi, já... Tem 40 anos que eu trabalho no mesmo lugar, gente, na MPC. E eu falei, não, já está bom, acho que já deu e tal, agora tem uma turma aí nova e tal. E quando estava bem desanimado, o telefone tocou. E aí a secretária falou que era uma ligação lá de Manaus. E eu atendi e falei, alô, ô Marcelo, aqui é o André. Sei lá quem é André, gente. Mas eu falei, oi André, tá bom? Porque você tem que fingir, né, claro. Oi André, você tá bom? Tudo bem, Marcelo. Você não está lembrando de mim, né? Estava nada. Mas deixa eu avivar a sua memória. Olha, eu sou médico, tenho 31 anos de idade. Eu estou aqui em Manaus, eu estou fazendo uma especialização em doenças tropicais. Eu sou casado, tenho um filhinho. Ano que vem eu vou integrar a equipe do Ronaldo Lidório. Hoje ele mora num lugar, para acessar e-mail, ele tem que andar 4 dias no mato. Na floresta, 4 dias. E eu estou te ligando porque há 14 anos atrás, num congresso, eu fui à frente. Eu consagrei minha vida a Jesus. Você pregou a mensagem, essa mensagem. E você falou o seguinte, tinha lá uns 300, e realmente eu lembrei, tinha uns 300 adolescentes lá na frente. E eu falei, meu Deus, daqui pode sair um médico, missionário. Ah, Deus, eu quero saber o que o Senhor vai fazer na vida dessa juventude daqui a 10, 15 anos. E eu estou te ligando, já são 14 anos, para dizer que eu estou aqui hoje, porque aquele dia eu fui à frente. Eu me consagrei a Jesus. E eu não tomo decisões na minha vida baseadas em dinheiro. Eu tomo decisões na minha vida baseadas na minha missão, no amor a Jesus. Você precisa saber disso. Eu estava ruinzinho, gente, eu fiquei bonzinho. Sabe por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Muita gente levantou a mão aqui dizendo que trabalha com jovens e adolescentes. E talvez você esteja aqui nesse congresso pensando em jogar a toalha, em desanimar. Eu queria dizer não, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Evangelho é o dinamite de Deus, é o poder de Deus para transformar. A última palavra não é do crack, a última palavra não é da maconha, a última palavra não é da AIDS, não é do câncer, não é de Satanás. A última palavra foi, e continuará sendo daquele que nos chamou e nos vocacionou, Jesus de Nazaré. Vale a pena, vamos para frente, gente, vamos cair para dentro. Vamos amar essa juventude e vamos dar a nossa vida, vamos servir a Deus, servindo uma geração. Eu estava lá no Amapá e eu ouvi uma estatística que tocou muito o meu coração. Você sabia que no estado do Amapá hoje, a cada 7 dias, 8 jovens se suicidam? Quando houve aquele massacre lá no estado do Rio de Janeiro, que um jovem assassinou 12 adolescentes e depois se suicidou, o Paulinho, que está aqui, me ligou, Marcelo, onde é que você está? Vai para a televisão, está acontecendo um negócio. Daí eu fui para a televisão, me assentei, 1h30 assistindo a reportagem. 1h30 eu chorei. Eu chorei como pai. Eu chorei como cidadão brasileiro. Eu chorei como pastor. Eu chorei como avô, gente, eu sou avô, hein? Mas, acima de tudo, eu chorei como um obreiro que trabalha com jovens e adolescentes.
Porque nessa hora todo mundo pergunta, cadê as autoridades, onde estava a segurança? Mas a minha pergunta é, onde estava a igreja? Por que que nós, como MPC, que trabalhamos nas escolas, por que que nós não chegamos antes? E eu me levantei e falei, Deus, faço minhas as palavras de Isaías, conta comigo, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se depender de mim, nenhum jovem mais vai morrer nas escolas deste país. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a amar essa juventude. Ajuda a entregar o melhor dos meus dons, dos meus talentos, servindo ao Senhor, servindo a esses adolescentes. Jesus fitando o amor. É simples assim. É simples assim, gente. É desse jeito. Ou você quer outro exemplo, melhor do que o do nosso mestre? Mas esse aqui é um outro exemplo, alguma coisa que eu não vou poder te oferecer. Uma igreja relevante é uma igreja que mostra o verdadeiro preço do discipulado para a juventude. Deixa eu falar o momento que nós estamos vivendo, gente. O momento que nós estamos vivendo é um momento complicado. Não assuste com o que eu vou falar. Sabe o que virou, do ponto de vista da juventude? Sabe o que, na minha opinião, eu que ando 220 dias por ano, eu viajo aí, tudo que é canto. Igreja evangélica brasileira, no que se refere a jovens e adolescentes, hoje, na minha perspectiva, é um dos maiores campos missionários do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E eu tenho uma mensagem cujo título é muito perto não é suficiente. Nós temos uma geração que está muito perto, quase lá, sabe tudo a respeito de Deus, tem informações as mais diversas, nunca se falou tanto em Deus, nunca teve tanto CD, tanto acampamento, tanto congresso, tanta coisa. Quase lá. Uma geração perdidamente perto. Uma geração que não sabe o que é senhorio de Cristo. Uma geração que precisa ser evangelizada ou reevangelizada. Quase lá. Mas pensa comigo, quem está do lado de fora da porta, gente, tanto faz 5 centímetros ou 5.000 quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Porque Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. E Jesus não abaixou o preço para ficar com aquele moço. Presta atenção, gente. Um moço igual esse aqui faria carreira nas nossas igrejas, assim, de presidente dos jovens a pastor auxiliar em 6 meses. O menino era maravilhoso. Eu tenho 3 filhas, ele casava lá em casa tranquilo. Pensa comigo, que menino bom é esse? Um menino que procura as coisas de Deus, que corre atrás de Jesus, que se ajoelha, que está preocupado com a vida eterna, que sabe os mandamentos, que pratica os mandamentos, é um menino maravilhoso. E eu falo, Jesus, o senhor pegou pesado, por que o senhor mandou vender tudo? O que é isso? A gente não faz assim. O senhor não participou do treinamento de líderes da MPC, o senhor tem que participar lá para o senhor ver que a gente não trata assim um moço. Mas Jesus está nos comunicando algo muito importante para todo aquele que trabalha, que tem ministério com juventude e com adolescente. É o seguinte, eu te amo, moço, mas uma coisa te falta. E o segredo todo está no último versículo, quando fala, ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Na verdade, o que ele queria era ter Jesus como propriedade. E Jesus falou, não, eu quero ser proprietário da sua vida. Porque tem muita gente hoje que quer ter Jesus como propriedade. Eu tenho Jesus, uma bicicleta, 2 namoradas, 5 camisas coloridas. Eu tenho Jesus como sendo uma entre outras coisas. Mas Jesus não quer ser propriedade de ninguém. E nós estamos vivendo um momento onde Jesus é propriedade, né? Na hora da cura, na hora da doença, Jesus me cura. Na hora do sufoco, Jesus abre aquela porta. Na hora do emprego, Jesus quebra o galho para mim. Na hora do vestibular, mesmo que eu não tenha estudado, Ele vai me aprovar, porque afinal de contas eu sou filho do rei. Eu vi uma menina falando isso, eu não preciso estudar, eu tomo posse pela fé.
Então vai lá e fala com a diretora que você vai fazer sua matrícula, sem fazer vestibular. Isso é vagabundagem espiritual. Deus não tem compromisso com a nossa loucura. A loucura é só sua, meu amigo. Não coloca Deus no meio, não. Porque nós temos esses cacoetes evangélicos, um deles é em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus. Eu fui brincar com uma menina no supermercado, falando sobre a volta de Cristo, 2012, ela falou, está amarrada em nome de Jesus. Eu falei, como assim? Eu falei, não estou falando que é 2012, mas Jesus vai voltar, está amarrada em nome de Jesus. Ela queria amarrar a volta de Cristo em nome de Cristo. Eu falei, mas espera aí, você tem Bíblia na sua casa? Nunca li a Bíblia, mas ela ouviu em algum lugar, entendeu? Ela ouviu na televisão, esse negócio está amarrado em nome de Jesus. E aí ela usa isso agora aí. Ela não sabe nem o que ela está falando. Nós estamos vivendo um tempo complicado, gente. E eu queria encerrar. Eu pensei que tinha esse livro ali atrás, mas não tem. Não sei se ele está esgotado. O melhor da espiritualidade brasileira. Tem aí? Está esgotado. Foi organizado pelo pastor Nelson Bomilca. E tem aqui o Antônio Carlos Barra escreveu um capítulo, o Ed René, o Elben César, Isabel Ludovico, o próprio Nelson, Orivaldo Pimentel, o Ricardo Barbosa, o Rubem Amoreza, o Russell Shedd. Me convidaram para escrever sobre juventude evangélica. E aí eu escrevi aqui, que eu queria compartilhar com vocês e encerrar. Nós estamos vivendo um momento bem complicado, porque na década de 60 a gente era conhecido como protestante, certo? Bom, o Jurassic Park aqui, a turma do Jurassic Park vai lembrar disso, né? Os dinossauros vão lembrar. Que na década de 60 a gente era conhecido como protestante. E eu ficava assim, mãe, por que eu sou protestante se eu concordo com tudo, eu não protesto nada? Por que eu sou protestante? Eu tinha vindo da igreja católica, eu não entendia absolutamente nada. Mas na década de 70, complicou mais ainda, porque a gente era chamado de crente. Eu falei, mas por que é crente? Todo mundo acredita. Até o diabo acredita também, o ateu acredita que Deus não existe. Por que é crente? Mas aí na década de 80 deu uma melhorada, porque a gente passou a ser evangélico. Agora, de meados de 90 até hoje, não é nem uma coisa nem outra, nem cristão, nem crente, nem protestante, aí é a geração gospel. Ficou mais complicado. O que eu sou? Sou gospel. Então, tem um monte de coisa gospel, tem meias gospel, tem lanchonete gospel, tem ficada gospel, né? Sabe com essa ficada gospel? É pentecostal, viu? Confusão de línguas, o fogo cai. Tem um monte de coisa gospel. E isso barateou muito o evangelho, né? Nós estamos vivendo um evangelho onde Jesus é um Senhor muito fácil de ser seguido e complicado, né? Para a gente seguir. É fácil da gente deixar Jesus e muito difícil da gente seguir Jesus, né? Por isso que nós estamos nos tornando um grande campo missionário no que se refere à juventude. E eu escrevi aqui, não vai dar para ler tudo, mas eu queria ler aqui um pouquinho, ainda tem aqui 15 minutos, eu vou terminar com essa leitura. Porque nós precisamos entender essa caminhada, nós precisamos olhar para a história, o que aconteceu especificamente, porque aqui nós vimos o que aconteceu com a juventude no mundo, mas o que aconteceu com a juventude chamada evangélica nos últimos 45 anos, desde a década de 60 para cá. E se a gente olha para a história, nós vamos ter uma clareza maior para entender o tempo presente. E eu escrevi aqui o seguinte: a juventude evangélica das décadas de 60 e 70 foi sacudida com o surgimento no Brasil de organizações como Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo, ABU, Aliança Bíblica Universitária, Jovens em Cristo, Grupo Logos, Jovens com uma Missão, etc., entre outros. Com uma proposta inovadora e atraente na relação entre a mensagem imutável e santa e o método veículo mutável e flexível, elas conseguiram mostrar aos jovens e adolescentes daquela época uma espiritualidade equilibrada, contextualizada e bíblica. Eu louvo a Deus por essas organizações, gente. A contribuição e também da PEC, essas organizações todas aí, Atletas de Cristo, isso é tudo de Deus, viu, gente? Foi bênção para uma juventude de uma época muito complicada e muito difícil. E aí,
eu venho falando, o fato de ter realizado um trabalho importante não significa que a tarefa tenha sido fácil para aqueles grupos e organizações. O jovem cristão vivia sob grandes pressões e conflitos. De um lado, o movimento hippie e a jovem guarda. Mesmo em seu ocaso, convidavam para um estilo de vida paz e amor, caracterizado por sexo, drogas e rock and roll. De outro, uma igreja evangélica, via de regra, fechada, engessada, na qual, em alguns casos, nem mesmo o uso de violão era permitido nas reuniões de mocidade, porque violão tinha nascido na Europa, passado no inferno e chegado no Brasil. As igrejas históricas sentiam-se ameaçadas pelo movimento chamado Renovação Espiritual, que dividiu inúmeras igrejas em todo o Brasil. Enquanto isso, consolidava-se a estrutura das igrejas nascidas das cisões, influenciadas pelas pentecostais históricas, e por isso com forte ênfase na questão dos usos e costumes. Na maioria delas, quase tudo era considerado pecado, até mesmo a prática de esportes. Tudo era do Baal, futebol, voleibol e basquetebol, tudo do capeta. No contrafluxo dessa tendência, vários jovens descobriram uma outra via para o desenvolvimento e expressão de sua espiritualidade. Muitos deles participavam de temporadas nos acampamentos Palavra da Vida, MPC, Jovens em Cristo, Jovens da Verdade, onde tinham liberdade para cantar, rir, brincar, ter comunhão com rapazes e moças de outras igrejas, experimentar um estudo bíblico contextualizado e adequado à sua geração. Entre outras organizações, os congressos da Aliança Bíblica Universitária, o Congresso da EBU em 1976, Mocidade para Cristo, com destaque para o Geração 79, considerado um dos mais marcantes desta fase, propunham nova abordagem para a espiritualidade, desafiando os jovens à unidade e ao compromisso. Apesar do fardo imposto pela ala mais conservadora da igreja, segundo a qual a distinção do cristão estava mais naquilo que ele não fazia do que naquilo que ele fazia, essas organizações contribuíram para a chegada de uma espiritualidade libertadora, com conteúdo valorizado sobre a forma, anunciando que Deus era alguém próximo e acessível. A arte também ganhou espaço, gente. A arte ganhou espaço, tornando-se mais um recurso a favor da evangelização. Grupos musicais como Elo, Logos, Vencedores por Cristo, edificaram a vida de milhares de jovens brasileiros com música de qualidade, tanto nas composições e arranjos mais modernos e sofisticados, quanto no resgate de ritmos e tradições nacionais. Se eu falei do violão, quiçá a bateria, hein? A bateria nasceu na África, passou no inferno 8 anos e 2 meses e chegou no Brasil. Só para você ter uma ideia, lá na igreja, no início da década de 70, a gente comprou um pandeirinho. Sabe o que é pandeirinho? Pois a Sociedade de Senhoras da Igreja fez uma corrente de oração para tirar o pandeirinho da igreja. Só que elas oraram muito e o menino que tocava também saiu, nunca mais voltou. Então. Bom, eram anos de chumbo, né, gente? Porque em 64 nós tivemos a Revolução, e a Revolução teve o seu braço dentro da igreja. Era muito difícil ser jovem e adolescente nessa época, porque, afinal de contas, se você se reunia muito, cada igreja tinha um olheiro, você era taxado de comunista, etc. e tal. E aí a gente vai para frente. Os jovens evangélicos de hoje, porque algo aconteceu, gente, e eu preciso destacar isso, um divisor de águas. Na verdade, o que aconteceu? No início da década de 80, surgiu algo muito importante no Brasil. Surgiu um grupo que fez um divisor de águas na história da caminhada da juventude. Esse grupo chamava Rebanhão. Quem falar da caminhada da juventude evangélica e não falar do Rebanhão não sabe nada de história. Porque quando Janires lançou uma letra de uma música dizendo pega a guitarra e toque um rock para louvar Jesus, acabou, meu irmão. E ainda surgiu um bando de gente que tocava disco para trás, lembra? Uns caça-fantasma evangélicos, tocava disco para trás, via capeta em tudo, uma desgraceira total. Você não podia ir na Disneyland, não podia tomar Sprite, que era espírito. Lembra desses negócios todos? Era um negócio assim, cabuloso. E eu lembro do Janires, Janires faleceu em 1988, ele falou, rapaz, que é bom, ele dá uma risadinha assim, meu disco vai vender mais ainda, porque eles vão caçar fantasma. Então houve um divisor, houve uma ruptura.
Só que acontece o seguinte, o pêndulo que estava lá num lado, num extremo, foi para o outro. E é claro que esse movimento, que começou mais especificamente no segundo período da década de 80, digamos em 85, 86, a primeira vez que se usou esse termo, terça gospel, foi usado em São Paulo, toda terça-feira, lá no Dama Choque, com grupos como Quarteto Vida, João Alexandre, Expresso Luz, o próprio Rebanhão. E a coisa que no primeiro momento foi recebida assim com muita alegria, não é? Aos poucos foi se desgringolando e hoje nós estamos vivendo o que eu chamo de a ressaca do movimento. Não é nem o movimento, mas a ressaca do movimento. Porque nós estamos vivendo um tempo, gente, infelizmente, que eu chamo da ditadura musical, do louvor comercial. E aí nós estamos perdendo a guerra para esses grupos. Nós estamos sustentando um sistema que está causando um prejuízo muito grande, especialmente entre os jovens e adolescentes nesse país. Por que acontece? A letra das músicas caiu, né? De forma assustadora. Hoje é muito comum você ver, tem essas fases, né? Agora nós estamos vendo a fase do tratar Jesus como quase que um romance, assim, sabe? Outro dia eu ouvi uma menina cantar num congresso, quero sentar no seu colo. Eu não sabia, ela estava falando de quem? Quero me enroscar nos seus cabelos. Eu falei, você está falando de quem, minha filha? Ela falou, de Jesus. O que é isso? Letras péssimas. Nós pegamos o microfone, tiramos da mão dos pastores, colocamos na mão de dirigentes musicais despreparados, que entre uma música e outra tem que fazer uma pregação de 10 minutos, ninguém aguenta mais. Canta, meu filho. Eu poderia contar muitos casos aqui, não vou porque meu tempo está se acabando. Uma vez eu fui num lugar, eu tenho que estar no Guinness Book, eu cheguei num culto, tinha 12 bandas para tocar antes da mensagem. 12. Eu fui num lugar que é sempre assim, eu vou para pregar e tem alguém para dirigir a música. A menina falou assim, depois dela fazer tudo, ela falou, agora nós vamos falar em línguas. 300 adolescentes. Fala aí, aleluia. Fala aí, aleluia. Agora embola a língua. Vai embolando, embola a língua. Aleluia, aleluia. Agora a palavra está com o Marcelo. O que você faz? Outro dia, eu fui num congresso. E aí eu vou dar nos meus bois, porque eu sou pastor presbiteriano e da igreja presbiteriana eu posso falar. Se estiver filmando, melhor ainda. Era um congresso. Sabe que hora que eles me passaram a palavra? 00:02. Eu falei, não dá. Tchau. Eu sou o pateta. O que eu vim fazer aqui? 00:00 não é hora de passar a palavra para ninguém. Então agora eu já fiquei esperto. Quer me convidar? Que hora que eu vou ter a palavra? Começa 8h30 eu quero a palavra. Falo 40 minutos, depois vou embora, vocês podem cantar tanto vocês quiserem, não tem problema. Mas isso é nós mesmos que estamos fazendo o negócio, viu, gente? Porque eu fui num lugar, o pessoal... pastor, você vem cá? Venho, claro. Quem vai estar com a música? Fulano de tal. Quanto que ele está te cobrando? Pastor, que bênção, olha, era 30 mil, deixou por 20, coisa linda demais. Eu falei, tá bom, então eu quero 45 mil. O cara vai pregar 2 vezes, vai levar 10 em cada. Eu vou falar 5, estou dando 10% de desconto. Mas que isso, pastor? Mas por quê? Você vai dar 20 mil para o cara e não vai dar, e vai dar o quê para mim? Tapinha nas costas, Deus abençoe? Estou fora?
Negativo. Ela ficou tão assustada que aí ela cancelou com o camarada e me levou. Eu falei, não quero nada não, filha, só estou te assustando. Olha o que você está fazendo com o evangelho, minha filha. Olha o que você está fazendo com o evangelho. Você não vai gastar 20 mil, sabe por quê? Porque eu conheço esse camarada, ele não dorme onde todo mundo dorme. Você está entendendo? É mesmo, a gente vai ter que pagar o hotel. Quanto é que é o hotel, minha filha? E ele não almoça lá com todo mundo, não. Ele almoça, é mesmo, não tem que... Está vendo? Já chegou em 30, não já? E por que você tem que colocar essa pessoa? Porque senão os jovens não vêm. Então não faça! Coloca no site, não haverá congresso, porque o pessoal só quer vir se vier o fulano. E o fulano cobra 30 mil. E a gente não tem dinheiro, pronto, então não tem congresso. Mas não faça isso com o evangelho. Gente, olha, não abaixe o preço, viu? Não faça liquidação do evangelho, não. Mostra o verdadeiro preço do discipulado. Certa vez um menino chegou para correr atrás de Jesus e falou, mestre, te seguirei. É até difícil a gente pregar sobre essa mensagem. Jesus deu-lhe uma porretada, falou assim, meu filho, você quer vir mesmo? Pois é, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, eu não tenho nenhum travesseiro. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, você quer vir? Você quer ser discípulo? Você quer ser seguidor? Então não tenha medo, pastor, desafia o jovem, chama ele na ponta da faca, mostra o verdadeiro preço do evangelho. Não é o supra-evangelho, não é o evangelho mais o que você acha, que você pensa, não. É o evangelho. Só ele está bom, viu? Só o evangelho está bom. Está bom? Só o evangelho? Só o evangelho. Mostra para ele o evangelho. E creia que o evangelho é o poder de Deus para mudar essa juventude. Sabe por quê, gente? Às vezes acontece isso mesmo que o Ari falou. Não, Marcelo, eu tenho 56 anos, não parece, gente? Parece que tem 68 já, né? Mas não preocupa, não. O pessoal fala assim, não, Marcelo, você ainda está na MPC? Eu estou, por quê? Sabe por que eu estou? Sabe por que eu ainda trabalho e fico acordado 4 horas da manhã, correndo atrás de jovens? Porque eu creio que a última palavra é de Jesus. Eu creio que o ministério no Senhor não é em vão. Eu creio que Jesus tem a última palavra. Porque tem dia que a gente acha que o traficante vai ter a última palavra, que o craque ganhou, né? Não é não, gente. Vamos sair daqui com o coração cheio de santas expectativas. Vamos pregar o evangelho. Mostra o verdadeiro preço. Desafia essa juventude. Chama esses jovens. Começa a falar para os jovens o seguinte, não decida a sua vida por dinheiro. Não decida assim, vou fazer vestibular para engenharia porque está dando grana. Não! Eu vou ser dentista para servir a Jesus e para tratar de gente que não pode pagar. Eu vou ser médico para que, se necessário for, ficar lá no meio da floresta. Pensa comigo, você tem um bom plano de saúde e tem dia que você precisa de um médico e não encontra, certo? É ou não é? Imagina lá no interior do Amazonas, uma mãe desesperada com uma criancinha no colo. Não tem perspectiva, não tem nenhuma farmácia, não tem nada. E de repente chega um anjo de Deus, chamado Dr. André, no meio da floresta. E na hora do vamos ver, gente, o que conta é o seguinte, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava enfermo, você foi me visitar. Senhor, quando é que eu te vi nu? Quando é que eu te vi enfermo? Quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Jesus chama esses meninos que estão internados nas casas de custódia. Sabe como é que Jesus chama? De pequenino irmão. A gente tem um trabalho no pronto-socorro de Belo Horizonte, de fazer seresta, de cantar nos corredores do pronto-socorro. O 8º andar é a sessão de queimados. E nós estávamos passando, cantando, e a enfermeira chamou, falou, o pastor pode entrar. Eu entrei, uma menina de 18 anos, todinha queimada, todinha enfaixada, só o rostinho de fora. Eu coloquei a mão assim, estava quente. Aí eu perguntei à enfermeira, o que aconteceu? Ela falou, uma desilusão amorosa. O namorado terminou, ela jogou álcool no corpo, pôs fogo. Sabe como é que Jesus chama essa menina? De
pequenina irmã. Essa é a pequenina irmã de Jesus. Vamos amar essa juventude, gente. Eu termino lendo aqui uma palavra que eu chamo de grito de alerta, mas é mais um desabafo. Faz parte da minha paixão, de meu chamado e de minha visão, o crescimento espiritual dos jovens e dos adolescentes brasileiros. Por isso, meu coração ainda está cheio de ânimo, sonhos e visões. Gostaria de ver uma juventude equilibrada e envolvida com a obra de Deus, fazendo diferença em casa, no trabalho, na igreja e na escola. A geração das décadas de 60 e 70, que assumiu seu papel e ainda lidera boa parte da igreja evangélica brasileira, passará o bastão em breve, mas para quem? Certamente não será para a geração gospel, a não ser que voltemos à prática das primeiras obras. A juventude está naquele centro onde nasce o novo. O novo, na verdade, é velho, gente. Sem abrir mão das conquistas das últimas décadas, é necessário reavaliar o presente e corajosamente equilibrar o pêndulo. Àqueles que lideram jovens e adolescentes, de fato, este é um grito de alerta, um pedido de ajuda. Como antigo militante na causa da juventude, rogo-lhes que não se conformem com o tempo presente, não se submetam à tirania dos ministérios de louvor comerciais, não franqueiem seus púlpitos aos que mercadejam a palavra, não vendam a consciência, nem permitam que os princípios sagrados do Evangelho de Jesus sejam ultrajados em nome de um suposto marketing evangélico. Os jovens e adolescentes que o Senhor colocou sob nossa liderança são verdadeiras pérolas que não podem ser lançadas aos porcos. Pelo contrário, foram comprados por bom preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. São valiosas demais para serem pisadas e usadas por inescrupulosos que um dia ouvirão a dura palavra do Senhor, dizendo: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que o Senhor nos ajude a, em tudo, sermos fiéis. Amém. Amém.